já nesta noite. E eu quero também louvar o nome do Senhor pelos respectivos líderes e vocês liderados, o conjunto Novo Viver, o departamento Novo Viver. Porque é bom estarmos aqui, porque quando é convidado e atendido, meus queridos irmãos, bom é quando acontece isso, quando os líderes convocam e quando os liderados atentam para esta convocação. Glória ao nome de Jesus. Eu quero que você localize o texto no capítulo número 6 do Evangelho segundo escreveu Mateus, no parágrafo de número 12. De número 12. Glória ao nome santo do Senhor. Capítulo número 6, ou versículo como nós entendemos, de número 12. Eu gostaria que você lesse comigo até o número 15. Amém, meus queridos irmãos? Todos o encontraram. Se não encontraram, permita eu lembrar o bordão do nosso irmão Netinho. Não se preocupe, o guepardo corria mais, mas todos os dois entraram na arca, tanto o guepardo como a tartaruga. Não quero menosprezar, eu quero lhe dizer que tanto a pessoa que tem paciência como o rápido. Minha mãe dizia que tanto faz correr como devagar, mas todos vão chegar no mesmo canto. Glória. Oh, glória. Amém, irmãos? Verso do número 12 que diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Bondoso Deus, maravilhoso, eterno Pai da glória, santo é o teu nome, te louvamos, te agradecemos no nome de Jesus. Podem sentar. Quero também lembrar vocês das redes sociais que estão pedindo orações. Não se preocupe que logo ao findar o reverendo pastor José Victor, ele irá orar. E vá deixando aí nas redes sociais o seu comentário. Peça a oração para Deus curar, porque Deus é o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Aleluia. Peça pela bem porta de emprego, peça para Ele restaurar o seu casamento, restaurar o seu corpo físico, a sua vida e a sua saúde mental. Se você está fraco na fé também, não se preocupe. Se você está afastado, você vai voltar nesta noite. O Senhor vai fazer sua vida brilhar diante dele, como brilhou a estrela de Davi. Não se preocupe, você que nunca aceitou, que está também nesta live, não se preocupe. Deus tem um projeto para a sua vida, no nome de Jesus. Pois bem, amados e queridos irmãos, nesta noite eu quero falar de algo, dar uma continuidade da leitura da sexta-feira. Pois o texto foi lido na sexta-feira passada, no capítulo número 7, do mesmo evangelho em qual estamos a preço. E no versículo 13 diz que era uma porta bem apertada. Agora eu vou falar o porquê do aperto de algumas partes dessa porta para nossas vidas. E eu gostaria de dizer para vocês, queridos e amados irmãos, que essa aqui é o verdadeiro amor que eu vou falar sobre esta palavra. Amados e queridos irmãos, nós sabemos que se alguém compra alguma coisa, ou se pega emprestado, ou se deve alguma conta, você tem que pagar. Tem ou não tem? No mundo secular, ou no mundo físico que nós vivemos, nós temos que pagar. E se não se paga, alguém vai ficar machucado ou magoado, ou na tradicional falácia, com raiva. Mas, amados e queridos irmãos,
irmãos, eu estava nesta tarde nas nossas casas, na minha casa, juntamente com a minha família, e eu observei a palavra não, e procurei não. Se eu fosse falar na gramática e na ordem teológica, se diria que não é um definitivo direto ou um definitivo indireto. O que é isso? É algo que fala de você perdoar e você ser perdoado. O que significa não? Não significa jamais. Significa não acontecerá. Então, amados e queridos irmãos, preste bem atenção na oração que Jesus ensinou, porque nós sabemos que essa é a oração do Pai Nosso. Se não prestar atenção, ainda pode prestar atenção que algumas Bíblias, na epígrafe ou no cabeçalho, ele vai mostrar que é a oração do Pai Nosso, é Jesus nos ensinando nós a orar. Então, se Jesus nos ensina a orar, Ele está nos ensinando a nós pedir. Que a oração você fala, você pede. Porque como foi falado em alguns cultos doutrinários, que Abraão pediu para Deus e perguntou a ele se tivesse 50. Abraão pediu um perdão. Porque o perdão, amado e queridos irmãos, é algo muito interessante. Por isso que o evangelista João, no próprio livro que carrega o seu nome, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Glória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para aquele que nele cresça ou creia, não pereça, mas tenha. Glória. Esse amor, amado e queridos irmãos, não foi um amor sentimental. Porque como nós conhecemos na palavra do Senhor dos mandamentos, ele não é um sentimento, ele é um mandamento. E amará teu Deus sobre todas as coisas. Glória. Aleluia, Jesus, ô glória. Ele número 20, se eu não estou equivocado, do livro da passagem, chamado de Êxodo, ele diz: pois bem, o versículo número 12, amado e queridos irmãos, eu gostaria que o presbítero Robson, por favor, por gentileza, falasse, lesse o versículo número 12, para você ver o que Jesus nos ensinou a orar. Aleluia. Quem diz glória? Glória a Deus. Aleluia. Perdoar-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Amém, veio graça. Aleluia. Como eu estava falando, se você compra, se você pega, você tem que pagar. E talvez alguém possa perdoar quando a dívida for pequena. Às vezes perdoa de boca, mas dentro do seu coração é complicado perdoar. O que eu quero lhe dizer, amados e queridos irmãos, que você tem que primeiro perdoar para Deus lhe perdoar. Preste atenção no que foi que ele disse. Perdoa-nos como nós temos, como eu tenho. Agora chegou por nome de Pedro e disse: Senhor, é necessário perdoar 7 vezes? E na altura do capítulo número 18, um livro qual está em apreço, ou o Evangelho, na altura do verso número 21, Pedro faz essa pergunta, e no número do 22, Jesus diz: não somente 7. Aleluia. Sinta-se abraçado, porque isso é alguns atributos da porta estreita do capítulo número 7 e do versículo número 13, a qual sexta-feira foi apregada aqui neste mesmo recinto. Eu fico analisando, amados e queridos irmãos, quando chegamos na altura do capítulo número 8 do Evangelho de João, quando chegam os fariseus com aquela mulher por nome, diz que é Maria Madalena, eu só sei que a mulher diz que é uma mulher adúltera. O importante não é a mulher, o importante é a palavra que o Deus de Israel, através de Jesus Cristo, o verbo vivo, diz. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que ele, por insistirem, Senhor, pois essa mulher foi pega em adultério, pois Moisés diz na lei. Diga para o seu irmão: Moisés diz na lei. Moisés diz na lei. Mas no capítulo número 20 do livro de Êxodo, no verso número 13, a Bíblia diz: não matarás.
E a Aleluia. Bíblia diz que na lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar. Diga para o seu irmão, na lei do homem é para apedrejar, mas na lei de Deus diz que é para amar. Aleluia, Diz que Jesus. não é para matar. Oh, glória. Pegou aí? Pegou aí? É forte isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Preste atenção que a Bíblia não diz que não é na lei de Deus. A Bíblia diz que na lei de Moisés. E no capítulo 20 ele diz que é mandamento. A lei que obriga o mandamento lhe dá o direito de você escolher. Diga para o seu irmão, você está aqui porque o mandamento lhe deu esse direito. Glória a Deus. Glória. Lhe deu o direito, o que eu quero dizer, porque o mandamento ensina a amar. Você está aqui porque Deus lhe amou. E o apóstolo Paulo disse, nós amamos ele porque primeiro ele nos amou. Glória. Aleluia! Deus é bom! Não, irmão, mas eu lhe perdoei. Eu lhe digo uma coisa, é mais fácil se o Senhor errar, o pastor Josiano, se meu irmão José Maurício errar, eu talvez desconsiderar as dívidas do que você errar para mim e eu desconsiderar. Mas irmão, você não abraçou? Abraçou com a lei, mas no coração se perdoa com amor. Se abraça com a lei, mas o coração é com amor. Os fariseus se entrosavam por causa da lei, mas se o fariseu errasse com outro, quer ver isso bem facilzinho? O apóstolo Paulo, quando ele estudava os pés de Gamaliel, quando ele queria matar o povo de Israel, a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, ou vamos dizer, a seita dos nazarenos, como eles diziam, quando ele começou a aceitar Jesus, a Bíblia diz que ele não morreu porque alguém o escondeu. Quando eles souberam que Paulo tinha aceitado o Cristo de Israel, o poderoso de Jacó, a Bíblia diz que ele veio matar. Por quê? Porque ele dizia na lei, mas o amor é diferente. E Jesus disse, no versículo número 12, e perdoa-nos as nossas dívidas. Como? Esse como é um definitivo dizendo, eu já fiz. Eu já fiz. Está percebendo que estreitou o negócio? Mas eu estou estreitando não, porque tem que ser no seu coração. A Bíblia diz que se com a boca confessar e com o coração credes, serás salvo. O interessante não é os lábios, é o coração. Aí você diz assim, irmão, mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, mas quem conhecerá? A Bíblia diz que se o coração te acusa, maior é Deus do que o teu coração. Aleluia. Por quê? Porque agora a Bíblia nos mostra porque ele diz o coração. Porque ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vos deixarei o Espírito, e ele vos ensinará e vos lembrará. A Bíblia diz o quê? Como foi falado nesta noite? Ele foi levado pelo Espírito, ou conduzido. Algumas Bíblias dizem levado, outras dizem conduzido, algumas versões. Pelo Espírito. Esse Espírito traz amor. E a Bíblia diz, por eles insistirem. Agora Jesus se ergue. Porque a Bíblia diz que ele estava escrevendo com a cabeça baixa sobre o chão. A Bíblia diz que ele pega agora a sua postura ergométrica e está assim, se ergue e olha para o povo. E aquela palavra que ele diz, permita eu, com a minha mente de pregador, como diz o pastor Josiano, permite com a minha mente de pregador, imaginar algo de sobrenatural. Que quando ele disse aquela palavra, mas quem não tem, esse quem não tem, está lhe dizendo, você leu as escrituras, agora lembre, de que no capítulo de número 20, do livro do Êxodo, no verso de número 13, diz assim, não matarás. Eles estavam para matar, porque a pedra matava, porque a pedra batia. Porque nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos que o apóstolo Paulo matou também e segurou as vestes do nome por o nome de Filipe. Mas aqui está diferente. Jesus está dizendo para nós, sabe o quê? Você perdoa e ele perdoa. Porque o perdão, amado e queridos irmãos, não é obrigatório. Não é porque o pastor fala, não é porque o irmão fala. O perdão é porque Jesus nos perdoou na cruz do Calvário.
Ele está dizendo: retribua o amor que eu fiz com vocês. Por isso que a Bíblia diz: como Cristo amou a igreja. O amor de Cristo na igreja não foi porque ele trouxe dinheiro, não foi porque ele trouxe vestes boas. Isso ele deu para nós, porque o próprio capítulo número 6, verso número 33, ele vai dizer: buscar primeiramente o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Glória a Jesus. Quando nós deduzimos nas entrelinhas do texto que alguém estava com pedra nas mãos, mas a Bíblia não mostra, mas nós entendemos pela exegese da palavra, porque ele diz: pois na lei Moisés nos disse, ele nem disse que é a lei, ele disse que Moisés disse que era a lei, que nós tínhamos que ir o apedrejar. Por isso que nós imaginamos que ele estaria com pedra nas mãos. A porta é apertada, nós temos que ver qual é as partes dos apertos da porta. Agora deixa ele dizer: o que é mais apertado dessa porta é que você faz se quiser. Eu faço se quiser. É voluntariamente. É como sempre o nosso amado e querido irmão Wagner diz: você tem o direito de escolher. Você quem tem que escolher. Você quem tem que amar. Quando for pensar mal no coração, já disse: eu não falei, mas estou pensando. Então, amado e queridos irmãos, o versículo de número 15 é tão interessante. Esse relógio está certo. Vou tomar um pouquinho de água. Glória a Deus. Deus é bom. O versículo de número 15, veja só aí. Se porém, agora é Jesus dizendo diretamente, aqui é um verbo definitivo. É definitivo aqui. Lembra que eu disse que eu pesquisei num dos dicionários online de português, no Google. Lembra que eu disse da palavra não, o significado é jamais. Agora Jesus vem no capítulo de número 6, verso de número 15, diz assim: e se porém não perdoardes aos homens. Ele não está dizendo que é só família física, biológica, na nossa língua de sangue. E se não perdoardes os homens, esse está incluindo mulher e homem. Ele não está falando de gênero, ele está falando de almas. Gênero é definido, almas é diferente. Então, amado igreja, se você não perdoar, o que eu quero lhe dizer, mas irmão, é porque é difícil. Mas você não morreu na cruz do Calvário. Mas irmão, ela olhou com a cara feia, tirou meu filho, tirou minha filha do conjunto. Mas Deus me deu o filho dele para morrer, meus irmãos. Você não deu o seu filho para morrer. Glória a Deus. Senhor Deus, eu vi sua luta para fazer uma cirurgia. E por que você está querendo ficar com essa tristeza? Só quem se machuca é você. Só quem se machuca sou eu. É desse jeito. E você tem que ir pela palavra, não é pelo seu instinto, nem pelo seu pensamento, nem pelo meu pensamento. Não, mas o meu pastor disse mais, a Bíblia não disse isso. Não, mas alguém disse que o meu pastor era assim, mas a Bíblia não disse isso para o meu pastor. Ela não disse isso. E o salmista disse: engrandeceste a tua palavra maior do que o teu nome. Aleluia. E o salmista disse: guardei, capítulo número, o número de 119, verso número 11 dos Salmos, dizia: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. E no 5, o presbítero Robson gosta muito dela. De 105, 119, 105, diz que lâmpada Para os meus pés é a tua palavra. é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória. A lâmpada clareia, mas a luz continua. Glória. E Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aleluia, Jesus. E esse aqui é ensinamento aqui, não é de Davi, é de Jesus. Abraão foi chamado amigo e esse daqui é filho. Ô glória, ô glória, ô glória. Aleluia. Deus é bom. Davi caiu, esse daqui é filho.
E Davi falou dele e disse: eu disse ao meu Senhor, tu és o meu Senhor, senta aqui à direita. Aleluia. Assim disse Davi no seu salmo. Por que eu estou falando da palavra? Porque diz numa certa frase que um certo homem foi feito uma biblioteca em sua homenagem. E quando pegaram a Bíblia e perguntaram a ele, e disse: onde é que eu boto a Bíblia? No principal, no meio? Ou embaixo? Ele disse: bota em qualquer canto. Pensaram que era um desdenho ou um desprezo. E questionaram ele porque ele tinha dito aquilo. Ele disse: não faz diferença onde você botar. Se você botar no topo, ele é a coroa dos livros. Se botar embaixo, ele é a alicerce. Se botar no meio, é o coração de todas. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Porque não é por causa da letra, nem por causa do conteúdo. É porque quem escreveu, escreveu com sangue. Quem escreveu, escreveu com sangue. E o interessante de tudo é que as escritas, só por si ela não salva, mas pela fé em Jesus Cristo nós seremos salvos. Foi ele que disse: você tem que perdoar. Se você não perdoa, seu vizinho perdoa. Se você não perdoa, seu parente perdoa. Se você não perdoa, seu pastor perdoa. Se você não perdoar, o seu perdoa. Porque só quem perde é você. Só quem perde é eu. Mas eu ainda não aceitei Jesus, mas perdoe. Você já está começando o primeiro passo. Bem-aventurado o homem que perdoa, irmão. Porque o homem que perdoa, ele está demonstrando que ele é capaz para todas as coisas. O que eu quero lhe dizer, perdão, mas irmão, mas ele me belisca, mas ele pisa no meu pé, perdoe. Mas irmão, ele já fez 5 vezes. Capítulo 18, versículo número 22. Pode ler aí. O 21, Pedro diz: 7 vezes. Jesus disse: não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Agora eles pegam nessas pedras para atirar na mulher adúltera. E Jesus disse: eu vou bater no consciente dele, no subconsciente. Quem não tem, fizeram leitores. E o apóstolo Paulo disse: aquele que não rouba também não mata. Ele ia matar, ia ou não ia? Perdão, eu tenho cometido uma gafe aqui, dizer que foi Felipe, foi Estevão. Foi matar Estevão, apedrejado. Ainda bem que eu sou passivo de erro. Glória a Jesus. Então, amados e queridos irmãos, preste bem atenção no que ele diz. E não nos induza a tentação. Quem induz a tentação é o que, irmãos? O que foi que Gabriel ontem disse? Quem lembra o que o irmão Gabriel disse? Não diga que Deus é tentador. Ele pode ser provador. Tentador não. Porque no capítulo de número 4, que foi lida a leitura hoje do livro de Lucas, verso de número 3, eu estou equivocado, a Bíblia diz que ele foi e o tentador. Chega-se o tentador, acho que é no capítulo 3 do mesmo Mateus, também diz a mesma leitura. E o tentador chegou. Então, quando você se sentir tentado, saiba de uma coisa: quando Jesus foi tentado, que venceu, ele quis dizer o quê? Você vai ser tentado, mas você vai vencer. Aleluia. Ele disse que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, porque eu venci. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Você sabe o que é bom ânimo? É o couro batendo, a chibata batendo e fazendo igual a Paulo e Silas, um canta e outro ora. Aleluia. Mas eu não sei cantar, não sei orar, pregue. Mas eu não sei pregar nem sei orar, ame. Eu não sei amar nem pregar, perdoe. Olha os benefícios também aí da porta. Aleluia. Glória a Deus. A graça foi no início, agora é a hora que nós produzimos agora um pouco de arrependimento. Permita eu lembrar quando o irmão João estava aqui, se não vem um machado e... Eu lembro que ele disse isso, deixa eu dizer. Ele disse que é cuidado do machado. Mas quando você perdoa, você está blindado. O machado vai vir e vai, ó, no gogó do Chico Pinho. Ó, do adversário das nossas almas. Permita eu fazer esse eufemismo, para não dizer diretamente igual o primo de João Batista, o irmão Maurício Fábio. Ele já diz, eu vou tentar fazer aqui um eufemismo, né? Que é um eufemismo? Algo que é o mesmo significado, mas com uma palavra mais leve. Então, amados e queridos irmãos, o verso número 14 diz assim: porque se
perdoardes, olha agora a promessa vai chegar aqui. A maior promessa da vida, para a vida de um homem, irmão, é isso que ele disse: porque se perdoardes, o Pai que estás no céu, o Pai celestial, vos perdoará. Só precisamos disso. Do perdão de Deus não, primeiro perdoar. Permita eu ilustrar mais uma vez aqui uma conjectura. Disse um certo homem, nós sabemos que a cultura em algumas cidades, alguns estados, nos Estados Unidos das Américas, quando mata é pena de morte. E disse que uma vez, um homem matou, roubou e ele ia ser morto, mas o governo da cidade ou do estado, você sabe que existe ali. Se ele for lá, ele pode livrar aquele homem da morte. E disse que um homem se transfigurou, o prefeito, o governador da cidade, botou paletó, botou a Bíblia de lado e com a carta de liberdade para ele. Quando ele foi chegando, o carcereiro pede e disse: tira esse homem daqui, porque senão eu mato ele. E ele disse: não, eu tenho um negócio para você aqui. Eu tenho. Não, tirei ele daqui. Quando ele saiu, o carcereiro disse: você é um bobo, rapaz. Ali era o governador vestido de pastor. Ele vinha trazer sua carta de liberdade. No dia quando ele estava no calabouço, já no catapulso, acho que é catapulso, que é a guilhotina litoral no pescoço, todos eles têm direito a uma palavra. E ele disse: permita eu dizer uma palavra aqui. Permita eu dizer uma palavra aqui. Hoje eu vou ser morto. Hoje eu vou ser morto. Mas não pelo pecado que eu cometi, mas sim pelo perdão que eu não quis. Isso é foda. Você pode ser morto não porque você pecou. Eu digo morto espiritual. Você que está ouvindo essa palavra do Senhor. Mas pelo perdão que você não quer, que nesta noite a porta da graça está aberta. Aproveite. Você não veio ainda porque você não perdoou a sua filha, a sua neta, o seu irmão, o seu vizinho, o seu parente. Você precisa perdoar. O perdão é o caminho mais fácil de entrar nessa porta. É a chave. Mas é difícil, não? Difícil a gente trabalhar o dia todo e estar aqui com as costelas doendo, as canelas, a cabeça. E nem o antibiótico vai tirar essa dor. É fácil. É só lembrar do sofrimento da cruz. Se você lembrar do sofrimento da cruz, você perdoa bem ligeirinho. Aleluia. Sabe o que é que está faltando? Você deixar Deus curar a sua alma. Porque ela é a sede dos sentimentos. Agora chegamos ao veredito final. Também vosso Pai vos não perdoará. Lembre dessa palavra. Fique ecoando pela sua mente. Quando você botar a cabeça no travesseiro, lembre dessa palavra que foi dita. Você ora o Pai Nosso, mas nunca prestou atenção nessa palavra dentro do Pai Nosso. Você lê até o capítulo 5 das bem-aventuranças, mas leia esse. Leia o versículo número 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como, olha o que ele afirma aqui. Você já orou. Você é católico, você é espírita, você é evangélico. Você já orou desse jeito. Então você está devendo o seu perdão. Quando você perdoa, automaticamente o perdão vem para a sua vida. Porque a Bíblia diz que é a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você. Amém, irmãos? E eu quero já nesta noite, desculpa, os irmãos já estão 9h05 ali. Eu quero nesta noite agradecer mais uma vez a todos. A irmã Michele, irmão Heron, a vossa família, inclusa a nossa irmã Michelane, acho que é a nossa irmã nova, nossa irmã, eu não lembro mais, Josefa, né? Nossa irmã Josefa, que é a sua avó. Era porque eu era pequenininho. Era pequenininho, não cresci tanto ainda, né, Inês? Eu era bem pequenininho aqui, eu dentro deles, minúsculo. Eu quero agradecer. E quero lhe dizer que eu peço a Deus para que lembre de vocês em minha oração. Para dizer, como disse o apóstolo, para lembrar dos santos em minhas orações. E agradecendo mais uma vez ao pastor Josiano e a todos os obreiros da minha retaguarda, do lado. Que Deus abençoe vocês. Obrigado por me suportar até agora.
Que Deus abençoe a todos. Lembrando vocês que estão ao vivo na live, não saiam porque o pastor Josiano vai orar. Pode ir escrevendo aí, digitando aí, que aí o moço que está ali na parte de filmagem, ele, ou serigrafista, não sei como é que se dá o nome, ele vai passar e vai fazendo seus pedidos, que Deus vai te abençoar no nome de Jesus. Mas eu gostaria que vocês ficassem de pé no nome de Jesus, por reverência à palavra de Deus, é o anjo da igreja, e desse